Então, boa noite. Vamos falar de sepse na emergência. Primeiramente, discutindo abordagens dentro do serviço de emergência da DUIS. Eu sou Douglas Moro, sou enfermeiro do NEO, Núcleo de Educação e Urgência. Em seguida, vamos ter a doutora Cíntia Grião fazendo a abordagem médica da sepse. Então, o nosso objetivo é clarificar a importância da sepse, mostrar a epidemiologia, por que é importante falar de sepse, né? Dentro da epidemiologia, qual o conceito atual de sepse? O conceito é o Sepsis 3, que é o principal conceito da sociedade americana e europeia que a gente usa, vamos deixar isso bem claro, né? Entender como o mecanismo da sepse funciona. Vou mostrar o acolhimento com imunização e classificação de risco do protocolo dos serviços de emergência da Prefeitura de Londrina e vamos realizar essa discussão do diagnóstico médico, abordagem clínica, dentro do contexto do Survive Sepsis Campaign, né? Fresquinho, saído aí do forno, coisas novas, né? Desde avaliação, diagnóstico, que a gente pode fazer dentro dos contextos, certo? Então, a gente sempre tem que ter isso em mente. Pense, pode ser sepse. Não é todo paciente. A emergência é o melhor lugar, realmente, para abordar a sepse, não na UTI. Acho que a gente ficou anos, eu era cria de que sepse era algo de terapia intensiva, né? Começou a levar isso para as unidades de terapia, para as unidades de internação, e o PS sempre ficou como se fosse algo à parte. E muitas vezes é lá que o paciente já chega com sinais e sintomas, e nem todos têm, de forma clara, uns sinais francos de uma infecção, né? Nós temos grupos idosos, imunossuprimidos, imunodeprimidos, nem todo mundo apresenta a clássica febre, que é o sinal antigo que todo mundo falava, se tem febre, é infecção. Então a gente tem que desmistificar certas coisas e ter dentro da cabeça que pode ser uma sepse. Por mais que é um diagnóstico médico, o paciente chega na classificação de risco, é um passo muito importante você conotar e denotar e dar o tempo de atendimento correto. Quanto mais rápido esse paciente chegar no médico, definir um diagnóstico e iniciar o tratamento, tanto a qualidade de vida quanto a sobrevida vão melhorar bastante, né? Aqui tem um recorte desse estudo realizado, né? 2000 foi feito uma análise retrospectiva de 90 até 2017, observamos aqui no nosso mapa mundi os países mais claros acima, né, países de primeiro mundo, países desenvolvidos, têm uma mortalidade menor de sepse do que outros países comparados, por exemplo, como a África, né? O Brasil, né, em 2017, nós tivemos diagnóstico de sepsis, 47 milhões e 11 milhões de pessoas que evoluíram a óbito. Então, é uma doença, é uma síndrome de vital importância. Isso precisa ficar claro, né? Um atendimento, uma avaliação rápida salva vidas. O Brasil é um país que hoje está entre 20% a 30% de mortalidade em sepsis. A gente sabe que a sepse e choque séptico é o que mais mata em terapia intensiva, mas quando o paciente muitas vezes chega lá, a síndrome já é instalada de forma muito abrupta e evoluiu. Se fosse lá no pronto-socorro, na unidade de internação, ou domicílio, no próprio SAMU, já tivesse começado uma reposição volêmica, entrado com antimicrobiano terapia, feito essa análise de pensar pode ser sepse, muitas vezes essa pessoa poderia ter grandes chances, né? No Brasil, né, nós temos algumas dificuldades. É um país continental. Então, enquanto o Norte, o Nordeste tem um acesso à unidade de serviços hospitalares, números de leitos de UTI menor, o Brasil, a gente sabe que a região Sudeste, seguida da Sul, é onde se concentra o maior número de leitos de terapia intensiva, né? Esse estudo publicado no Lancet mostra, por exemplo, os nossos recursos, né,
bem como o tratamento adequado está inversamente associado à mortalidade sepsis. Ou seja, quanto menos recursos você tem, a mortalidade é maior. E quando a gente fala em recurso, é muito importante entender que às vezes os serviços têm um recurso, porque o diagnóstico de sepsis, em primeiro lugar, ele é clínico. Você precisa avaliar, fazer um histórico, e nem sempre rápido. Na classificação de risco, nós não damos diagnóstico, mas nós priorizamos o atendimento daquela pessoa. Então, um paciente que muitas vezes pode ser vermelho, que é um atendimento médico emergencial imediato, ou um amarelo, que seria uns 30 minutos, 1 hora, que ele poderia esperar, ele começou com sinais e sintomas, é aquele paciente. Por que isso é tão importante, esses protocolos? Porque é um paciente que não vai ficar solto, rodando, esperando, muitas vezes a unidade está cheia, e você acaba perdendo esse paciente, e ele vai evoluindo com um quadro infeccioso dentro do serviço. Quando apita a bandeira, muitas vezes ele já tem uma evolução de um choque instalado, e que é muito mais difícil, obviamente, de tratar. Em enfermaria, representa 63% da mortalidade. Nas unidades de emergência e urgência, 47% de mortalidade. A gente sabe que pronto-socorro, o paciente fica internado um bom tempo, né? A gente não tem aquela disponibilidade de leite de terapia intensiva. Hoje, a urgência e a emergência e a UTI se comunicam em conteúdos da mesma forma, são áreas que estão cada vez mais próximas, isso é muito bom, né? E uma saída entre delas, que o ILAS está fazendo isso muito bem, é trabalhar a prevenção, e hoje já se fala na reabilitação, né? O paciente que sai da UTI e vai para casa. É uma doença, uma síndrome onerosa, o paciente fica muito tempo internado, muitas vezes sai com sequelas, isso poderia ser utilizado em prevenção. Então, muitas pessoas ainda não sabem como prevenir a sepse. Então, políticas e controle de saneamento básico, controle de comorbidades, doenças de base, né? O diabético é um paciente muito interessante para a sepse, porque já é um paciente imunodeprimido por natureza, né? O sistema imune, os neutrófilos dele, que são as primeiras células de defesa, de combate, que chegam no sítio onde você tem, porque nem sempre é um micro-organismo, como dizia uma professora minha da USP, às vezes é um cadáver bacteriano, né? Um fragmento de parede celular, ou uma infecção fúngica no paciente imunodeprimido, que já é suficiente motivo para despertar uma inflamação, uma fúria naquele organismo, e o paciente vai desenvolver, muitas vezes, um choque séptico. Então, um diabético, um doente crônico, bem controlado, de base, já é um grande motivo para prevenção, né? Diabetes tem muita infecção de pele, pulmão, os neutrófilos, como eu disse, não fazem boa fagocitose, tem muita porta de entrada. Então, aquele paciente que está na unidade básica, que está no bairro, que pode começar a pensar em prevenir infecção. É muito mais fácil, obviamente, prevenir do que tratar, né? Quando a gente fala também em epidemiologia, os principais focos infecciosos de forma geral que chegam para a gente, seja se você está na UPA, se você está no hospital, se está no pronto atendimento, os principais focos infecciosos do Brasil hoje, se a gente for atrás dessa relevância clínica, né? O foco pulmonar hoje ainda é o principal foco infeccioso do paciente, seguido do urinário e pele e tecidos moles, que é justamente os pacientes com doenças crônicas, paciente que tem alguma lesão, algum ferimento e acabam evoluindo, né, pós-operatório, e aquele paciente que é uma caixa de surpresa, que muitas vezes o médico fala, tem sepse aí, mas a gente não sabe qual é o foco, né? Isso também é muito importante. E a doutora Cíntia vai fazer essa discussão da questão do tratamento antimicrobiano, porque a gente precisa começar a tratar antes de ter noção. Então, a epidemiologia e o tratamento empírico é muito importante. Qual antimicrobiano associar?
Qual a situação que você associa? Qual a provável infecção? Às vezes o exame clínico não tem nada, o exame não vem nada, mas eu persisto, eu tenho, pode ser sepsis. E a avaliação tem que ser multiprofissional. Ela é um diagnóstico médico, mas precisa de uma enfermagem alinhada, no hospital uma fisioterapia, entre todo mundo trabalhando em prol daquele paciente. Né? Então, qual o conceito atual de sepse? A gente era do tempo, eu sou do tempo, que sepse era um diagnóstico evolutivo. Então, a gente falava, o conceito antigo do ILAS, o paciente tinha um quadro de SIRS, que a gente vai ver isso um pouquinho à frente, né, uma síndrome inflamatória de resposta sistêmica. Se ele tivesse alguns quesitos de SIRS, a gente já logo classificava o paciente em sepse. Seguida era sepse grave, né, quando ele já tinha disfunção orgânica de algum sistema, e daí o próximo passo é quando ele ainda evoluía, piorava e ia para o choque séptico. Hoje, o conceito de sepse, a gente adota do Sepsis Tree, que é esse consenso de 2016, o consenso americano e europeu, né, que deixa bem claro, sepse é uma disfunção orgânica com risco de vida causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção. Então, todo mundo aqui tem um organismo que reage a uma provável foco infeccioso e, ao mesmo tempo, o organismo tem uma resposta anti-inflamatória. E elas devem se equilibrar. Quando a resposta anti-inflamatória cai ou não é suficiente, a resposta inflamatória perdura na resposta e o paciente começa a apresentar a chamada sepse. Então, hoje não tem, por exemplo, sepse grave. Se o paciente tem sepse, ele já é um paciente grave por si só. Tá? Então, esse é o conceito atual de sepse. A gente vai ver que dá para usar o SIRS para estimular, pensar que pode ter sepse. A gente vai ver a escalinha dele de novo. Mas é muito importante ter esse conceito claro, que a sepse é uma resposta desregulada. Né? Provavelmente a parte inflamatória superou a parte anti-inflamatória, a resposta anti-inflamatória do organismo. Então, essas são as novas classificações. Se você fala que o paciente é séptico, ele é sepse, por si só, ele já tem a presença de uma resposta infecciosa. Tá? Se continuar, ele já pode evoluir para um quadro de choque séptico. Tá? O que é o quadro de choque séptico? O que é choque? Choque é quando o sistema cardiovascular, que serve o quê? Levar oxigênio e nutrientes para todas as células do corpo. Quando esse sistema cardiovascular entra em disfunção, em falência por algum motivo, ele não consegue mais fazer uma boa perfusão tecidual de todas as células do organismo, não vai chegar oxigênio para as células, etc. Então, as células do organismo começam e podem entrar em disfunção. Tá? Então, choque séptico é quando você tem nada mais que o sistema cardiovascular em falência. Tá? Clinicamente, a gente pode falar que, para considerar um choque séptico, é uma PAM menor que 65 milímetros de mercúrio, ou o paciente que você já dá o volume, a doutora Cíntia vai mostrar isso bem claro, hoje é 30 ml por quilo peso, a gente sempre faz isso eu aprendi com ela na enfermaria, então a gente já chegava e já infundia quinhentinho lá num paciente. Eu não sou velho, mas sou da época que a gente não tinha tudo tão bonitinho apresentado. Então, você fazia uma prova de volume, o Fluid Challenge, e via se aquele paciente respondia a volume. Se ele respondia a volume, legal, esse paciente dá para continuar, entre aspas, enchendo o tanque. Eu não preciso entrar com droga vasoativa. Agora, tem paciente que você dá volume, ele não responde obrigatoriamente em alguns quesitos, a gente vai ter que entrar com droga vasoativa. Então, clinicamente, uma PAM menor que 65, né? PAM é aquela fórmula antiga, né? É a PA sistólica mais 2 vezes a diastólica dividido por 3. Então, a oscilação da diastólica e da sistólica vai dar esse produto aqui. Né? É o final dessa divisão. Ou o paciente hiperlactêmico. Hoje, por exemplo, no nosso serviço, a gente
Alguns exames chegaram, peptídeo beta, entre outras coisas, a gente já consegue fazer isso no serviço público. Mas a dosagem do lactato cresceu muito, principalmente agora em 2021 no Survive Sepsis Campaign. E a doutora Cíntia vai abordar isso melhor. Mas é lembrar o quê? O lactato, para nós, é um produto da respiração celular anaeróbica. Então, se não chega oxigênio para a célula, as células começam a fazer metabolismo anaeróbico e começam a liberar o lactato. Né? O lactato na corrente sanguínea, ele diminui o pH e o aumento dele reflete indiretamente, de forma microvascular, que a perfusão nos tecidos é ruim. Então, se você tem um paciente com uma PAM menor que 65 e ou uma hiperlactemia maior que 2 milimol por litro, isso já diz que esse paciente é mal perfundido. Provavelmente ele está em choque. É o paciente que já vai para a droga vasoativa, certo? E se esse paciente, ou por ausência de tratamento, ou por outros fatores, evoluir para disfunção múltipla de órgãos. O que é disfunção múltipla de órgãos? É quando você tem 2 ou mais órgãos ou sistema que entram em disfunção. E não é uma disfunção orgânica aguda, eles entram em falência. Então, aquele paciente que entra em hemodiálise porque começou com uma injúria renal, e acabou perdendo a evolução renal, os rins entraram em falência, então você não consegue mais levar ele para frente. Pode ser um paciente que lá na frente que sobreviva, possa ter evoluiu com uma doença renal crônica e vai precisar de hemodiálise. Ou gastrointestinal, pâncreas, fígado, né? Os exames vêm, mostram alterações, enzimas, etc., que muitas vezes são órgãos que não conseguem mais voltar a funcionar de forma básica, né? Então, antigamente o pessoal falava assim, eu lembro das reportagens, fulano desenvolveu sepse, que é uma infecção generalizada. Isso já atrapalhava muito, porque a noção é de foco infeccioso. Muitas vezes o foco é o que basta, né? Quando o paciente tem na verdade, em vez de falar infecção generalizada, é uma inflamação generalizada. Então, esses conceitos devem ter que ficar bem importantes. Tá? Isso aqui, com certeza, facilitou muito. Porque sepse grave, choque séptico, às vezes a pessoa demorava mais tempo para entrar com tratamento. Tá? E não é isso que a gente quer. Falando um pouquinho de disfunções orgânicas, o que é uma disfunção orgânica? São sinais clínicos que indiquem lesões em órgãos e sistemas, como eu acabei de falar. Tá? Mas tem disfunções orgânicas que podem ser reversíveis, né, agudas, e pode ser aquelas que sejam irreversíveis, né, que acaba com aquela disfunção múltipla de órgãos e morte, que é o que sai lá no atestado de óbito muitas vezes. Como identificar uma disfunção orgânica? Se eu estou, por exemplo, numa classificação de risco, se o paciente chegou para mim com a história e eu preciso ser rápido, né? Se o paciente apresentar esses sinais e sintomas clínicos, gente, provavelmente esse paciente já está em disfunção orgânica, mas é um paciente grave. É um paciente que a gente não pode ignorar de jeito nenhum. Ele tem que ter acesso imediato ao médico, a um provável diagnóstico e iniciar a terapêutica. Tá? Então, o paciente chegou com sistólica menor que 90, ele tem uma alteração do nível de consciência. Ele é torporoso, ele é sonolento, ele estava agitado, agora ele está muito rebaixado, né? Não vai conseguir mais proteger via aérea. É um paciente que apresenta tremores, ele já tem outra comorbidade associada, já tem um problema hepático, rebaixou, tem um asterix, enfim, associado ao quadro clínico dele de comorbidade, é um paciente que pode ter uma sepse naquele momento. Então, na classificação de risco, nem sempre isso pode ficar tão claro. Mas o que a gente não pode ignorar é o que ele apresenta e os sinais e sintomas que a gente evidencia, para que ele não demore a ter o acesso à primeira consulta médica. Tá? Saturação
menor que 90 é um paciente que você coloca o oxímetro, as pessoas têm mania de colocar o oxímetro e já tirar. E eu sempre falo, o oxímetro a gente tem que pôr e esperar no mínimo uns 20, 30 segundos, porque ele não reflete o valor real. Ele não é tão efetivo, por exemplo, como a capnografia, que é em tempo real. Né? E tem várias coisas que atrapalham a leitura do oxímetro. Eu não tenho lá uma curva pletismográfica bonita, como de UTI, onda dicrótica, tudo aquilo. Não. Eu tenho um aparelhinho, que sei lá de onde Deus veio, e que eu preciso usar ele associado a outras coisas. Então, um paciente que já chegou confuso, agitado, ele verbaliza, mas o que ele verbaliza não é correto. Né? Tem lá, fala para você que tem uma dispneia, importante, ou já usa oxigênio. No nosso protocolo municipal, se o paciente refere que ele é DPOC, a gente já considera a saturação para ele que não suba mais que 88. Um DPOC exacerbado, geralmente 84, 85. Ele não costuma subir mais que 86. Já tem uma perfusão ruim, um trabalho respiratório ruim. Né? É um paciente geralmente ataque apneico. Todo paciente que tem uma frequência respiratória maior que 20 já é importante, porque pode ser uma taquipneia, uma hiperpneia, se é um CUSMAL, seja lá o que for. A nossa função é identificar e colher aquela história. É o que eu falo na classificação de risco, é um triângulo, é um tripé. A história, a medicação que usa e a queixa aguda. É o básico para a gente fazer. Né? E o paciente que tem condições de falar a questão da diurese. Às vezes ele vai te falar, ele não vai ser exato, mas ele vai falar, não estou urinando. Eu urinava bastante, eu tomo diurético e não estou bem, assim, não estou conseguindo urinar. Né? Para a gente é meio ml por quilo peso hora. Né? O paciente que urina menos que isso, ele não vai conseguir chegar com essa propriedade, mas quando a gente monitora, ainda é uma monitorização clínica efetiva para alguns tipos de resposta. Se eu não tenho nada no meu serviço, não tenho tecnologia nenhuma, eu tenho tutano. Tenho tutano e tenho como monitorizar certas funções. É um paciente que eu estou dando volume e não tem diurese. Isso é muito importante. Né? Coisas podem estar acontecendo. O conceito da disfunção orgânica, então, é observada na sepsia, evidenciada por diferentes sinais. O paciente vai ter hipoperfusão tecidual, vai ter uma acidose de origem por aumento de lactato, oligúria ou presença de alterações cerebrais como a confusão. O consenso do Sepsis Free coloca que a disfunção orgânica a gente diagnostica e classifica pelo score SOFA. Né? Quem já ouviu falar no SOFA? Eu acho que eu não coloquei aqui. O que é o SOFA? O SOFA é um score que a gente usa dentro da UTI, certo? De mortalidade, como a gente usa entre outros. Então, eu sou da época que a gente usava muito o Apache 2. Não sei se hoje ainda na UTI do HU usa o Apache 2, mas eu era da época. Então, assim, não importa. São scores que te mostram o quanto aquele paciente tem risco de disfunção de órgãos. Por que o SOFA na nossa realidade é difícil? Porque o SOFA você depende de exames laboratoriais. Então você precisa avaliar um hepatograma, né? A gente precisa avaliar a função hepática, função de vias biliares, você precisa colher um hemograma, você precisa ter gasometria para a gente fazer a relação PaO2-FO2. E tudo isso, gente, dentro de uma UTI é fácil. Só que nem sempre num pronto-socorro ou em uma classificação de risco é fácil de ter esses exames rapidamente disponíveis. Então, como eu não tenho condições de colher exames rápido, vou frisar de novo. Observem os sinais clínicos que já podem te denotar que esse paciente não está bem. Só o fato de você olhar, ele não tem um Glasgow legal, ele não olha para você, ele não chama atenção, ele não fixa o olhar. Você pergunta uma coisa, ele fala outra. Né? É um paciente que te confunde. Ai, será que pode ser Alzheimer? Será que pode ser um quadro demencial? Será que não... alguma coisa boa não é? O médico vai avaliar e diagnosticar. Na classificação de risco, que a gente está aqui começando a sepsis na emergência, que é por onde ele dá entrada, a nossa função é avaliar e detectar esses sinais. Pensar que pode ser uma sepse. Né? Nós não podemos afirmar, mas esse paciente eu posso afirmar uma coisa, ele precisa de uma rápida avaliação e de uma intervenção. Tá?
Fisiopatologicamente, a sepse tem fases. Nas primeiras 24, 48 horas, é a fase da hiperinflamação, né? Que é o pior momento, por isso que a gente tem que intervir rápido. Ou seja, é quando o organismo, tá? Veja bem, a gente tem que ter primeiro uma injúria. Acontece alguma entrada de algum micro-organismo. Ou pode ser da microbiota intestinal, ou da pele. Fiz uma lesão, uma ferida, um quadro clássico. A pessoa foi lá, se depilou, fez uma tricotomia, entrou um Staphylo aureus, começou uma celulite, então você teve uma injúria. Essa injúria vai levar um gatilho, né? O sistema imune, os chamados pumps e dumps, né? O pump nada mais é que o produto, digamos, metabólico do micro-organismo. Então, é produto que vem da parede bacteriana, né? Lipossacarídeos, antígenos presentes na parede da bactéria ou gram-positiva ou gram-negativa, que já são suficientes para fazer o quê? Dar o gatilho e estimular células de defesa a começar a liberar hormônios e citocinas. E é aqui que começa o problema, né? Porque dependendo da resposta, o paciente começa a liberar e ter uma resposta hiperinflamatória. Às vezes não é nem necessária, mas começa essa desregulação. Então, aquele balanço que eu disse para vocês. É o paciente que tem, de um lado da balança, a resposta inflamatória para combater esse gatilho, e do outro lado, a gente tem uma resposta também do organismo anti-inflamatória. Quando a sepse se instala, o perfil hiperinflamatório prepondera. Então, você tem células que começam a ativar outras células, liberar citocinas. A gente tem interleucina 1 que vai lá, o teu hipotálamo da febre. A gente tem interleucina 6 e 8. E essas interleucinas, hormônios liberados pelo sistema imunológico, causam essas respostas, né? Hoje a gente tem isso bem claro, que os neutrófilos, as primeiras células de defesa, o que o neutrófilo faz? Ele fagocita, né? Ele come aquele micro-organismo, dizendo de uma forma bem grosseira, né? Eles têm uma importância na resposta da sepse, porque uma coisa muito estudada é isso. E se eu não deixar o organismo desenvolver essa resposta tão agressiva, será que a gente conseguiria que o paciente não desenvolvesse sepse e choque séptico? Então é isso que se estuda, que se vê bastante. E toda essa agressão vai levar a impacto à lesão em órgãos-alvo, né? Então, por exemplo, no coração, o paciente séptico, a gente sabe que ele tem uma miocardiopatia. O coração fica com contratilidade mais baixa, por isso que muitas vezes entra com a dobutamina logo depois da nora, para melhorar a força de contratilidade. Se o coração contrai mais, ele melhora a injeção de sangue, melhora o débito cardíaco, perfunde e melhora as células, né? Isso o médico sempre vai avaliando, vai construindo. Mas a primeira droga que entra geralmente é a noradrenalina para fazer uma vasoconstrição, né? Então, veja bem, eu posso ter um controle eficaz dessa resposta, quanto eu posso ter um controle ineficaz. E esse controle ineficaz leva a essas disfunções. Então, nada mais, nada menos que bactérias acionam neutrófilos, macrófagos, monócitos, né, que são macrófagos, monócitos imaturos, né? Macrófagos imaturos, e a ação, gente, na parede do vaso, né? Isso tudo libera distúrbio de coagulação sanguínea. Então a gente sabe que tem microvasos que ficam obstruídos, né? Porque se eu tenho uma inflamação diretamente na parede do vaso, o sangue já não desliza como se fosse um veludo ali, né? Você tem alterações na parede do vaso e eles vão estimulando fibrina e liberação. Cada vez mais fibrinogênio vai sendo consumido, enfim. Você tem vasos sanguíneos obstruídos de N órgãos do corpo, né? O paciente começa a ter problema nesses órgãos. Você vai ter liberação dessas citocinas que também fazem a instabilidade vascular. Então, a inflamação é tão grande que faz vasodilatação, por isso que o paciente vai a choque, né? O choque séptico no adulto é o chamado choque quente inicial. O paciente ele fica rosadinho,
vermelho, muitas vezes um débito cardíaco alto, e se deixar evoluir, ele vai piorando, vai entrando em hipoperfusão. É curioso no neonato, né? Os bebês, eles fazem ao contrário. Eles fazem choque frio inicialmente pela instabilidade vascular, né? Então o nenenzinho, ele já não faz aquela pele quente, rosada. Ele já entra em choque, fica aquela pele fria, cianótica, porque tem a instabilidade. Então veja que hoje o nosso objetivo aqui é focar o adulto, né? Então, o problema da sepse nada mais é que uma resposta inflamatória desenfreada que leva ao aumento da permeabilidade vascular, vasodilata, o paciente fica hipotenso, e piora a perfusão para os órgãos, associado ao aumento da coagulação, da viscosidade sanguínea. Então, veja, e hoje em dia os nossos pacientes chegam como? Todos já chegam com lesão de órgãos-alvo. Porque são hipertensos, porque são diabéticos, porque tem algum tipo de reumatismo, doenças autoimunes. Então, já não é aquele órgão 0 quilômetro, né? Esse é a principal complicação. Essas imagens são só para ilustrar. Isso aqui são pacientes já sépticos, em choque séptico, né? Aqui a gente chama o livedo, né? Livedo reticular. O que isso aparece? Parece um mapinha, né? É a microvasculatura que já não consegue ter uma boa resposta para a hipoperfusão. São vasos dilatados. Aqui, esse mapa gráfico, ele mostra o seguinte: o paciente ele começa geralmente no membro inferior, ficar com a região do joelho mais cianótico. Então, sai daquela fase vermelha e já começa a ficar com uma coloração esquisita. Esse livedo reticular, né? Isso aqui é um paciente extremamente grave. É um membro 6 horas após o mesmo membro. Veja que ele não está mais só na região do joelho. Ele já comprometeu perna e coxa. Isso aqui já é um paciente em alto grau de choque séptico. É um paciente que às vezes pode até estar em tratamento, mas é irresponsivo, né? O livedo e a mão aqui mostrando a cianose. Todos eles já são quadros. Se você chegar a um paciente desse da classificação de risco, você não pensa 2 vezes. Esse é um paciente que eu preciso rapidamente intervir, né? E o que o Survive Sepsis Campaign coloca dentro da classificação de risco para poder ajudar? Então, as primeiras vezes que surgiu algo um pouco mais discutido já, pensando na sepse no paciente que chega na chamada triagem, ou no nosso caso, no Brasil, classificação de risco. A gente tem scores clínicos que podemos ficar à vontade, conforme cada tipo de serviço. Na Prefeitura de Londrina, nós adotamos o NIOS, que a gente já adota o NIOS 2, que é uma versão. O que é o NIOS? Tá? O NIOS, pessoal, só volta ali depois um pouco. O NIOS, traduzindo, é a escala de atenção precoce nacional. Ela foi criada na Inglaterra, né? A propósito, é uma escala que consegue quantificar inicialmente o quão grave um paciente pode estar, independente da doença que ele apresenta, né? E ele é uma escala, obviamente, que dentro de algumas doenças, para a sepse, ele foi muito bem validado, porque é um método simples, barato e que nos ajuda muito. Então, veja bem, o que o NIOS, a versão 2, já criada dele, que foi traduzida depois e validada no Brasil, avalia? Nós avaliamos basicamente sinais vitais. A gente avalia a frequência respiratória, a saturação em escala 1 e 2. Uma é para quando o paciente está em ar ambiente, e a escala 2 é quando o paciente já está em oxigenoterapia. Tá? Pressão sistólica, tá? O pulso, que é a frequência cardíaca, a consciência do paciente, a temperatura. Veja que aqui o NIOS 2 não usa nem Glasgow, né? Embora no protocolo a gente tenha o Glasgow, estimula o Glasgow, principalmente o Glasgow atual, que envolve a avaliação pupilar dentro da somatória, e depois a gente subtrai. Não vou entrar nesse aspecto, porque a gente a gente fez uma palestra só sobre isso, né? Mas é tudo que você avalia basicamente numa classificação de risco, seja feito pelo enfermeiro, que é o que a lei determina, ou se é uma classificação que tem os técnicos, mas sobre a sobreguarda do enfermeiro. Nós precisamos, e ele é um score
muito importante, bem indicado para sepsis. Então, usando como exemplo, vamos supor que um paciente chegou para você agora com uma frequência respiratória de 22, tá? Entre 21 e 22, a gente pontua 2, tá? Ele satura em ar ambiente 90. Então, a gente pontua quando é menos ou igual a 91, a gente pontua 3. Então, 3 e 2 eu já tenho 5 na somatória. Tá bom? É um paciente que está em ar ambiente, então eu pontuo 0, né? Não dou risco nenhum. A sistólica desse paciente está em torno de 90. Então, veja, 90, o score, a pontuação é de 3. Então, eu já tinha 5 com mais 3, 8. Né? E a frequência respiratória está em torno de 115, vamos supor. Então, aqui, 115 é entre 111 e 130. Dou uma pontuação de 2. Então, 8 com mais 2 já são 10. Consciência, como eu disse, ela não avalia diretamente o Glasgow. Ela é muito mais sucinta. Ou o paciente vigil, que já está em alerta, localizado, orientado tempo e espaço, ou um paciente que apresenta alguma alteração inicial. Seja ela uma confusão aguda, que é aquele paciente que responde a estímulo verbal, mas ele não responde, não tem uma boa orientação, então o que ele fala para você não faz sentido para aquele contexto, né? Ou paciente responsivo, enfim. Nesse caso, vamos supor que esse paciente ainda está vigil, tá? Você dá uma pontuação de 0. E a temperatura? Esse paciente, no caso, vamos supor que estava com 39. No nosso protocolo, já fazendo um adendo da prefeitura, todo paciente que chega e que esteja com uma temperatura menor que 39, a gente tem um protocolo que a gente medica e ele aguarda. Tá? Se daqui a um tempo ele retorne e não diminuiu a febre, o enfermeiro medicou, ele reavalia esse paciente. Se não diminuiu, a gente coloca esse paciente minimamente como amarelo, na sua prioridade. Tá? Agora, o adendo é pacientes imunodeprimidos e suprimidos. Paciente que é imunossuprimido ou imunodeprimido, quem são eles? Pacientes, por exemplo, que são transplantados, que fazem uso de medicação imunodepressora, paciente que está fazendo quimioterapia antineoplásica, tá? Que está nesse processo, paciente que faz tratamento para distúrbios autoimunes, que recebem drogas. Então, são pacientes que, por si só, a imunidade não é boa. Esse paciente que tem esse histórico e a temperatura dele é igual ou maior que 38,5, ele já é um paciente amarelo. Por quê? Porque se é um paciente que tem imunidade baixa, ele não vai responder ele não vai ter uma resposta inflamatória tão iniciada e abrupta, certo? Mas no nosso caso, o paciente tem 39. 39, veja que bem, paciente que já tem 39 é 1, maior que 39,1 é 2. Então, é um paciente que tem uma pontuação de 10, com mais um 11. No nosso protocolo, a gente coloca o seguinte, tá? Todo paciente que tem essa somatória, a pontuação dele é igual ou maior a 7, a gente classifica como vermelho. É um paciente emergencial. Né? Tem gente que tem medo, às vezes fala, nossa, mas não vai ter muito vermelho, não. Porque, veja bem, um paciente para ter uma pontuação acima ou igual a 7 é um paciente que tem vários sinais e sintomas ou sinais de disfunção orgânica. Não é um paciente qualquer. Paciente que tem uma somatória entre 5 e 6, a gente amarela. E paciente verde é quando ele tem uma somatória até 4. Tá? Então, a gente prioriza dentro do nosso protocolo dessa forma, tá? Usando o NIOS. Tá? Uma coisa que eu quero voltar aqui só para falar é isso aqui, ó. Antigamente eu falei para vocês da CIRS. O que é a CIRS? Síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Antigamente a gente definia sepse quando o paciente tinha no mínimo 2 desses 4 elementos. Ele é muito bom? Ele ainda vale para alguma coisa na prática? Vale. Eu não posso falar que sepse é 2 ou mais elementos desse, mas se um paciente chega com essas alterações clínicas, já me abre a cabeça para pensar em sepse.
Tá? Então, o CIRS ainda pode ser usado? Pode. Por que a gente não escolhe o CIRS para usar na classificação de risco? Porque alguns critérios do CIRS dependem de exames laboratoriais. E a gente não faz isso na classificação de risco. Né? O exame laboratorial já precisa de um diagnóstico e é pedido médico na nossa realidade. Então, olha lá, paciente com temperatura corporal maior que 38 ou menor que 36, lembrar de idoso. As pessoas teimam ainda, idoso geralmente não faz febre, idoso geralmente faz hipotermia, tá? Assim como a criança, por quê? Porque perde muito calor por meio pela vasodilatação e acaba resfriando. Né? Frequência respiratória maior que 20 ou uma PCO2 menor que 32. Só que para isso eu preciso de gasometria. Né? Frequência cardíaca maior que 90 e leucocitose igual ou maior que 12.000, que a gente já começa a pensar numa provável infecção ou foco. Né? Ele é muito bom? Pode ser usado ainda? Não para diagnosticar sepse, mas para poder indicar uma provável sepse. Tá? Mas ele requer exames laboratoriais. Tá? Esse aqui, ó, é a resposta da escala NIL2. Tá? Curitiba, por exemplo, tem um protocolo de sepse dentro das UPAs que utiliza a escala traduzida. Tá? Eles consideram, por exemplo, um paciente que tem aquela somatória já igual ou maior que 5, o enfermeiro já deve comunicar imediatamente à equipe médica e o enfermeiro já deve fazer as primeiras avaliações, o primeiro exame físico e as primeiras coletas. Nós optamos em igual ou maior a 7, já ser um paciente emergencial. Vermelho é emergência, urgência é amarelo. E o verde que pode esperar. De repente, pode ser um paciente que você suspeita de sepse e ele ainda está no verde. Então, isso serve para aquele paciente que ele está classificado. Eu preciso deixar muito claro para ele. Se a senhora não se sentir bem, a senhora retorna aqui para a gente reavaliar, a senhora fique próxima. Porque são pacientes, e todo mundo sabe, quem tem prática em atendimento desses pacientes, e a gente, quando começou o time de resposta na LHU, nunca foi tão claro isso, os pacientes evoluem muito rápido. Muito rápido mesmo. É aquele paciente que você chega a ver tossindo, está com uma dispneia, 2 horas depois, ele já está num franco choque séptico. Então a resposta é muito rápida, por isso que a gente não pode perder tempo na classificação de risco. Bom? Para a gente já começar aqui já encerrar, o que eu tenho que abordar na classificação de risco pensando em sepse? Vamos verificar todos os sinais vitais, né? PA, calcula a PAM de todos? Não. Se eu tenho um paciente que não está bem, é instável, vale a pena eu fazer uma PAM rápida? Sim, você acabou de verificar a PA dele, você acabou de medir a PA. Então, eu posso fazer um cálculo da PAM. Lembra? PAM menor ou igual a 65 é um paciente que já tem disfunções orgânicas. É um paciente provavelmente chocado. Tá? Eu avanço muito rápido nisso. Tá? Quem são os pacientes que têm fatores de risco? Gente, idoso, imunossuprimido e paciente que tem comorbidade. Esses 3 pacientes que chegam para você e apresentam essas alterações clínicas todas abaixo, é um paciente que é muito importante porque eu já classifico ele em 2 grupos. Hoje eu posso classificar um paciente séptico em 2 grupos. Quais são eles? O paciente que é a sepse provável e o paciente que é a sepse possível. Quem que é o paciente que é sepse provável? Ou seja, provavelmente ele deve ter sepse, um foco infeccioso. Quem é o paciente possível? É aquele paciente que pode apresentar uma sepse. Quem são os pacientes prováveis? Todos os pacientes que têm fatores de risco. Idoso, imunossuprimido, que é aquele que faz terapia com quimioterápico antineoplásico, corticoide, que faz acompanhamento para a questão imunotransplante, né? Paciente que recebeu transplante pulmonar, renal, seja qual for, né? E paciente com comorbidade, que é o paciente que tem comorbidade crônica, hipertenso, diabético, quadro respiratório crônico, as DPOCs e asma, né? Então, esses pacientes, a gente tem que acender um alerta. Quais as medicações que ele usa de forma contínua ou não?
Procure sinais e sintomas sugestivos de infecção. Isso aqui está dentro do protocolo de Londrina. Então, o paciente que está tanto hipotérmico como febril, são pacientes que já têm sinais, podem ter sinais de gravidade. Qualquer paciente que tem sistólica menor que 100. Antigamente, a gente considerava chocado o paciente com sistólica menor que 90. Hoje, a gente considera um paciente provavelmente chocado, além de verificar PAM, a sistólica já igual menor que 100, já é um paciente provavelmente chocado. Tá? Paciente que tem alteração do nível de consciência, né? Agitação, torpor, alteração da perfusão. Tão fácil e simples, né? A gente aperta a polpa digital e vê. Paciente que demora 5, 6 segundos para voltar ao enchimento capilar, é um paciente que tem má perfusão. É? Frequência respiratória maior que 20 ou padrão alterado. Então, além dele ter uma frequência alterada, ele tem uma caixa torácica, né? Uma inspeção dinâmica alterada. Então, além dele ter uma frequência alterada, ele está hiperpneico, ou ele está taquipneico, né? Superficial e rápida. Tá? O senhor está cansado, o que está acontecendo? Nossa, estou com muita tosse, estou com essa falta de ar. Você vai ver a frequência respiratória dele está em 24 e 25. Né? Isso já é um paciente taquipneico que requer uma boa avaliação. Né? Frequência cardíaca igual ou maior a 110, no nosso protocolo a gente já valoriza em alguns sinais e sintomas, porque já pode ser um ataque sinusal, né, por causas febris, por hipovolemia, mas pode acontecer outras situações. Né? Lembrando que, gente, frequência e oximetria de pulso eu não ponho em tiro. Esse paciente na classificação de risco, eu não vou pela frequência, pelo oxímetro. Né? Isso me deixa doido. Você tem que palpar o pulso, você tem que contar o pulso. De todo mundo? Não. Mas de um paciente que apresenta para você instabilidade, que ele não está legal, é um paciente que eu tenho que verificar uma glicemia, que eu preciso palpar o pulso, que eu preciso verificar. A saturação igual ou menor a 92, ou igual ou menor a 90 em ar ambiente, ou DPOC, como eu falei lá no começo. DPOC já tem um limiar baixo, né? Então, a gente já considera uma saturação que não sobe mais que 88, tá? Vocês podem ficar tranquilos que, além de estar gravado, eu vou fornecer esses slides para vocês, tá bom? Então, resumidamente, como que eu classifico um paciente na sepse? Observe o paciente, realize os sinais vitais, veja se esse paciente tem sinais e sintomas sugestivos de infecção, que é o que a gente falou até agora. Tá? Ou esse paciente tem sinais e sintomas sugestivos de disfunção orgânica. Lembra? PA sistólica menor que 90, oligúria, né? Paciente que tem frequência respiratória maior que 20, né? Tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos. Tudo isso são sinais e sintomas de provável resposta à disfunção orgânica. Tá? E apresenta suspeita de foco infeccioso ou infecção já confirmada. Às vezes é o paciente que já chega para você e fala, ó, o médico me deu esse antibiótico por 10 dias, já tem 7 dias que eu estou tomando e não melhora. Isso é uma informação muito importante, para a gente anotar e passar isso para a equipe médica, para quem vai atender, atendermos juntos. Né? Porque ó, esse paciente já usou essa classe, será que a infecção melhorou? E era para quê? Não, estava com muita tosse, mas continuo com muita tosse, a secreção não melhora, eu deito, dá falta de ar. Então, essa histórica breve, a gente tem que colher isso na classificação de risco. Tá? Quando eu classifico em vermelho? Quando o paciente, basicamente, além de ter suspeita de infecção, ele já tem risco de disfunção orgânica, ou seja, já tem aqueles sinais e sintomas que órgãos já estão entrando em complicações. Então, ele tem que ter o quê? Hipotensão, febre ou hipotermia, a respiração irregular, desconforto respiratório, redução da diurese, tudo isso aqui, gente, está dentro do protocolo no POP de classificação de risco do município, tá? Quando eu também penso em deixar ele no eixo vermelho, paciente tem fator de risco. Quem são os pacientes com fator de risco? Idoso, imunossuprimido e comorbidade. Tendo isso aqui mais fator de risco, é o sepse provável. Tá? Por quê? Porque idoso, a imunidade é
é mais retardada, o imunossuprimido também. Tá? E a pontuação do NIL2 é igual ou maior a 7. Todos esses critérios presentes classificam o paciente em vermelho. Amarelo, eu já tenho suspeita de infecção, mas não tenho disfunção orgânica. Tá? Ou seja, já não tem aqueles sinais e sintomas graves. Sistólica menor que 90, frequência respiratória maior que 20, oligúria, entre outras alterações. Tá? E eu não posso ter, sim, paciente com fator de risco. Pode ser esse quadro clínico e pode ser idoso, imunossuprimido. Ele fala para você, eu uso tal droga, eu faço tal tratamento. Tá? E lembrar que na avaliação do NIOS-2 é o paciente que pontua entre 5 e 6, como a gente já falou. E para encerrar, o verde, né? Quando é o paciente verde? É o paciente que eu só tenho suspeita de infecção sem disfunção orgânica nenhuma. Tá? E sem disfunção orgânica alguma. Tá? E a pontuação do NIOS-2 é de 0 a 4. Paciente não pode ter fator de risco. Quando não tem fator de risco, é sepse possível. Então, resumindo, gente, tá? Eu vou passar já para essa tabela e entrar no desfecho. É o seguinte, esse aqui é um organograma que mostra mais de forma fácil o nosso protocolo POP, né, o nosso POP de classificação de risco, mais para o paciente séptico. Então, averigue a presença de sinais e sintomas de início, que são o quê? Sinais sugestivos de infecção. Febril, alteração do nível de consciência, alteração de perfusão, padrão respiratório irregular, né, saturação igual a menor a 90, 92. Ele tem isso. Verifiquei os sinais vitais e colhi aquela história. Eu vou classificar ele em vermelho, amarelo ou verde. Então, o paciente vermelho, gente, ele sempre vai ter um score NIL igual ou maior a 7, até 23, que é a pontuação máxima, e ele obrigatoriamente vai ter presença de disfunção orgânica. Tá? E, além de tudo, é um paciente que tem fator de risco, ou seja, além dele ter tudo isso, ele é ou idoso, ou tem comorbidade, ou tem imunossupressão. Quando o paciente tem fator de risco, lembra, pode ser uma sepse possível. Tá? Quando o paciente não é no grupo de fator de risco, ele pode ser uma sepse, uma sepse provável. Quando o paciente tem fator de risco, ele vai ser uma sepse possível. Pode ter, como não tem. Agora, provável é basicamente ele ter esse quadro clínico. Por que que isso é bom? Porque isso ajuda a gente a fazer esse primeiro screening, essa primeira classificação. Um idoso de 80 anos responde de forma muito pior uma infecção do que um jovem de 20 anos, sem comorbidade alguma. O imunotransplantado, ele vai tomar a vida inteira imunoterápico, né? Diminuir a imunidade para que aquele órgão seja viável. Então, todos os pacientes que têm esses fatores de risco, gente, já tem que acender na tua cabeça. Ele é uma sepse possível. Claro, se ele tiver esses sinais e sintomas. E o amarelo, quando ele tem um NIOS igual entre 5 e 6 e tem presença de disfunção orgânica. E, claro, um paciente que tenha fatores de risco também. Ou é idoso, ou é imunodeprimido, ou é comorbidade. Tá? Vocês já atenderam muito diabético? Por que eu uso diabetes? Porque é uma doença corriqueira. Eles têm muita infecção no decorrer, né? Diabético que tem de infecção de pele, pulmão e urinário não está no gibi. Quando interna, a gente sempre pensa em infecção fúngica, porque é um paciente que, por mais que ele não é imunossuprimido, mas ele tem um sistema imune ruim. Paciente diabético muito tempo internado sem foco definido, o médico sempre vai ter que pensar que pode ser uma infecção fúngica. Né? E eles têm pé diabético, eles têm infecção de pele, né? E é um paciente que muitas vezes toma antibiótico por muito tempo. Às vezes deixa até o médico sem opções de classe. Tá bom? E o paciente verde, gente, é o paciente que tem sinais e sintomas suspeitos de infecção, mas não tem presença de disfunção orgânica. Então, veja bem, a disfunção orgânica é o crivo para determinar quem eu atendo primeiro e quem não atendo primeiro.
Paciente que tem disfunção orgânica, no mínimo, ele é amarelo. Tá? O NIOS-2, o score utilizado, vai ajudar bastante nessa avaliação. Tá joia? Então, retomando, sempre pense, pode ser sepsis. O maior mundo é a gente sensibilizar as pessoas para isso. Sejam elas leigos ou profissionais de saúde. Tem muito profissional de saúde que ainda espera que o paciente demora para desenvolver choque séptico e que eles... nossa, isso é muito difícil de acontecer. Não, acontece dentro de casa. A gente com o SAMU. Por isso que hoje a gente tem antimicrobiano no SAMU, a gente tem no PAI, né? A gente tem dentro das UPAs, existe lá uma grade de antimicrobiano, porque a doutora Cíntia vai falar agora a primeira forma de tratar a sepsis. Então a gente tem que incutir isso em todo mundo, né? Que a gente precisa, pelo menos, acelerar um primeiro tratamento. Tá joia?